Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do De Farma para Farma, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná. Este espaço é todo seu. Aqui você vai encontrar tudo sobre a profissão farmacêutica, desde as histórias mais inspiradoras até os temas cruciais para a nossa área. Eu sou Eduardo Valério, farmacêutico, diretor tesoureiro do CRF Paraná, empresário e atualmente trabalho aí com consultorias para as farmácias. No episódio de hoje, vamos conversar com uma figura central do universo farmacêutico no Paraná, o presidente do Sindicato dos Farmacêuticos no Estado do Paraná, o farmacêutico Fábio Santana. Vamos entender a importância vital que uma entidade sindical tem para a profissão e, consequentemente, para a sociedade. Ao unir os profissionais, defender os seus direitos e promover melhorias nas condições de trabalho, o sindicato desempenha um papel fundamental na construção de uma profissão mais forte, coesa e respeitada. Antes de abrir a palavra para o nosso convidado, vou fazer uma breve apresentação. Ele é especialista em farmácia hospitalar e clínica, é diretor na Regional Sul da FENAFAR, coordenador do Grupo Técnico de Trabalho Parlamentar no CRF Paraná e conselheiro suplente do Conselho Municipal de Saúde de Paranaguá. Fábio, bem-vindo, né? Primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra recebê-lo aqui nesse espaço, que já é especial para os farmacêuticos, e agora a palavra é sua. Obrigado a todos aí pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da realidade, da situação do sindicato e das atividades que assim estamos procedendo aí nessa nova gestão, né? Ainda sou presidente, né, e já segundo mandato, né, até 2025 estou ainda, e a gente está com umas novas oportunidades aí e avanços dentro do sindicato que podem contribuir aí à nossa categoria. Show de bola. Ô Fábio, e para a gente já começar o nosso bate-papo, eu queria saber o seguinte: como um presidente, né, de uma entidade tão representativa para a classe farmacêutica, como é que você chegou até aqui, né? De forma resumida, conta para a gente a sua história, o que trouxe o Fábio, né, até agora como presidente, né, participante aí do conselho, do sindicato, atuante nessas frentes tão importantes para o profissional farmacêutico. Como é que o Fábio chegou nesse ponto, né, da vida e da história? Eu tenho, primeiramente, um colega em comum, né, de todos aqui, que é o nosso Dr. Nilson Hideck, né? Eu trabalhava em farmácia comercial mesmo, né, no comércio varejista, em uma farmácia de rede daqui da região, e o Nilson veio até mim para a gente tentar entrar aí na nossa região do litoral paranaense com uma associação. Então, inicialmente era a associação, né, dos farmacêuticos no litoral paranaense, que era a Asfalip, né? Não chegou ainda a colocar isso como registro, mas foi aí o início do meu processo aí para entrar no sindicato, né? Para poder a gente entrar na parte da associação, o Nilson vinculou também o Dr. Sérgio Mori, né, que ele era até então gerente do Conselho Regional de Farmácia, e aí a gente começou a fazer um trabalho juntamente aí com a presidente na época, a doutora Lia Mello, né, que aí sim a gente começou a fazer um trabalho a nível sindical também, né? Então, ao mesmo tempo que a gente estava montando a parte da associação, né, começamos a trabalhar em cima também das atividades, tanto do conselho quanto do sindicato, né? E daí o sindicato acabou entrando mais na linha de atividades que a gente começou a desempenhar dentro da região. Então foi o início, né, de todo o processo da minha entrada como sindicato, né? Legal. E essa associação é de que ano que a gente está falando? É isso desde 2006. 2006, então é uma estradinha já, hein? Já sim. Então a gente começou a fazer esse trabalho, até reunir o pessoal da região. Então a gente começou até com atividades recreativas mesmo, né? Dia do farmacêutico foi uma das entradas aí que a gente fez com festas mesmo, né? Uhum. Em comemoração, e com isso também foi colocada a participação do conselho e do sindicato, que estiveram presentes nesses dias de festividade. Então, e com isso começou a ter aí uma relação da rede dos farmacêuticos da região com o sindicato e também com o conselho de farmácia. Legal, Fábio. E a gente sabe que a classe farmacêutica conquistou o seu espaço
e teve grandes avanços, mas ainda estamos longe de um cenário ideal. Quais são as principais demandas dos farmacêuticos em relação à profissão aqui no nosso estado do Paraná? Bom, podemos listar aqui. Primeiro, a questão da ampliação aí do âmbito profissional. Aí eu coloco como ênfase a questão que a gente está tendo uma nova realidade, que é a questão de estética. Né? A estética entrou aí com um nicho que entrou com uma demanda, e com isso também o sindicato também está se adaptando aí para que consiga colocar também, né, os parâmetros de CLT junto com a questão de estética, né, a demanda também em nível de vigilância sanitária, que nosso estado também tem uma demanda significativa, né, de profissionais aí para a área de como farmacêuticos, né, na atividade de vigilância sanitária. E a questão também que entrou muito com a consultoria farmacêutica. Eu acho que entrou também uma nova realidade que também estamos aí nos adaptando de acordo com as convenções coletivas e acordos coletivos, né, também para poder auxiliar aí dentro, que tenha essa abertura também para que se cumpra o que está determinado na CLT, né? Show. E o pessoal que está assistindo a gente ou ouvindo a gente, né? Quando a gente fala, por exemplo, na estética, né? Trazer essa parte da CLT e tudo mais. O que você está querendo dizer com isso, né? Para ficar bem claro para o pessoal, qual que é o maior problema que se tem hoje, né? E o que o conselho, não, o sindicato, né? Está atuando para trazer essa questão da CLT? É que nesse momento temos duas situações quanto à questão da estética, né? A questão do farmacêutico que tem o seu estabelecimento, o seu consultório, e também tem situações onde clínicas contratam o farmacêutico para realizar atividade de estética. Uhum. Né? Então aí entra o nosso cenário, né, do sindicato, que daí tem que ser atendido de acordo com o que tem nas convenções coletivas também, a questão salarial e todos os benefícios correspondentes a ela, né? Uhum. Então, como já se diz a atividade por ser clínica, ela entra também na convenção coletiva, que é de clínicas e hospitais. Então, essa é uma demanda que a gente está tendo, só que com um novo contexto, né? Então, tirou aquela também só a situação de ter um hospital específico, ou o setor de oncologia agora temos também, né, o setor da estética, que também há uma demanda, né, e daí entra também nas pautas de reivindicação. Né? Então, agora em maio, a gente tem que começar também a fazer a pauta de reivindicação da categoria em cima das clínicas e hospitais, e a estética vai entrar dentro do nicho das clínicas. Legal, então quando o profissional da área da estética quiser procurar uma convenção, a gente está falando de clínica e hospitais. Isso. É isso que a gente já está pelos e-mails de solicitações, né, de questionamentos, estamos também passando essa informação, né, para que seja atendida a convenção vigente, né? Legal, Fábio. E vamos falar agora de valorização, né? A valorização não deixa de ser uma unidade de medida. Lá no início eu citei que a profissão teve muitos avanços. Hoje o farmacêutico é um profissional essencial em inúmeros postos de trabalho e tem o reconhecimento da sociedade, pois a população confia nesse profissional na hora de receber uma orientação. Mas não é sobre isso que a gente vai falar, né? A questão aqui é o seguinte: a remuneração é um pilar estrutural quando falamos de valorização. Então, Fábio, explica para o farmacêutico, afinal, como é a política de remuneração da classe farmacêutica no Paraná. Porque o piso salarial é diferente entre os estados e também dentro do nosso estado ele também é diferente, né? Ele não é igual para o estado como um todo. Então a gente tem realidades a níveis estaduais, né? Cada estado tem um piso, e dentro do próprio Paraná a gente tem também regiões, né, com pisos diferentes. Explica pra gente um pouquinho dessas diferenças, né? Por que isso acontece? Isso na verdade, isso não é só uma realidade do nosso estado em si, né? São todos os estados que também têm esse mesmo cenário. Uhum. A diferença é que temos vários sindicatos patronais dentro da nossa região, e outros estados têm um ou dois, no máximo três aí, né? Patronais, e fica até mais fácil de você ter aí uma forma de negociação e também um equilíbrio em questão salarial. A questão que tem principal em questão de salarial,
que aí vem a questão das diferenças, é a avaliação de cada região, né? Então, de acordo com o patronal, existe aquela abrangência, aqueles municípios que estão abrangentes na convenção coletiva, e dentro disso é avaliado o custo de vida da região, né? A questão também da demanda por profissionais na região, e de acordo com isso há essas diferenças em negociação, né? Então temos aqui exemplo até de situações de regiões que temos a questão da insalubridade já disposta na convenção coletiva, né? E isso foi uma demanda da categoria na região e que, de acordo com as negociações do sindicato, foi aí tendo êxito, né, nessa solicitação, e com isso adquiriu esse benefício à classe, né, à categoria. Tá. Então, por exemplo, aqui no estado, né, a gente tem quantos patronais para negociar hoje falando de farmácia comunitária? Farmácia comunitária que temos 5 regiões, né? 5 regiões. Isso, e dentro delas aqui a principal, que é o que demanda, é aqui a de Curitiba, né? Por que eu falo que é principal? Não por ser a questão de ser a base, mas é que, de acordo com a negociação de Curitiba e região, né, é que os demais acabam entrando também em consenso para que também se feche a negociação. Boa. E então hoje, para o pessoal entender, né, além de negociar a base Curitiba, você tem que negociar mais 4 patronais. Isso. E dentro disso é cada um com um cenário, né? É uma situação específica para cada região. Tivemos agora do ano passado a região de Maringá, aí, que era uma negociação que há 7 anos não estava sendo disposta, né, e não estava tendo consenso. Então agora, depois de 7 anos, aí, a gente conseguiu fechar a convenção coletiva aí com os reajustes pré-definidos. Legal. E é uma discussão bacana, né, da gente fazer, até porque o pessoal muitas vezes acredita que é só o sindicato. Não, é o sindicato que não está fazendo, mas na verdade o sindicato ele tem a obrigação de negociar com o sindicato patronal da região. E aí o patronal muitas vezes fala assim, não, peraí, não vamos aumentar isso, não vamos aumentar aquilo, vamos ficar assim, vamos ficar aquilo. E aí a coisa não anda. E o sindicato eu vejo assim, e aí você pode me corrigir, ele perde muita força muitas vezes pelo próprio profissional não participar. Né? Então Maringá, a gente está lá 7 anos, estava, né, 7 anos parado, mas quantos farmacêuticos tem o sindicato, né, associado hoje da região de Maringá, por exemplo, para te ajudar nessa negociação com o patronal? Você tem ideia ou não? Na verdade, esse número não temos, né, na região, mas o que eu posso já determinar é que como a gente teve 7 anos sem o reajuste, sem a convenção coletiva, dentro disso também não houve contribuição dentro dessas negociações, né? Então a contribuição negocial até agora, né? Mas antes a sindical, como era anteriormente, não havia a contribuição do sindicato, né? E com isso também a gente teve perdas aí em questão de valores para poder manter o sindicato. Então, as outras convenções coletivas que tiveram êxito foram que, a partir disso, conseguiram fazer a manutenção do sindicato, né? Uhum. Mas, assim, é aí que entra a questão da nossa atualização quanto a sindicato, né? Eu coloco agora um novo cenário que é a forma do sindicato 4.0, né? Que é o que é a quarta revolução industrial aí que entra, né? E com isso a questão da adaptação a níveis tecnológicos. Uhum. Né? Então tivemos a nossa parcela como sindicato de não termos aí conseguindo dar a atenção esperada pela categoria, e isso que é a nossa meta, né? Não é sonho, é meta, para que possamos resolver isso e dar a maior informação possível para a categoria, para que eles tenham condições de também ajudarem o sindicato aí a partir dessas informações. Legal. Então a ideia agora, a meta, né, é se aproximar mais do farmacêutico, que dá para ele mais ferramentas também
para ajudar o próprio sindicato a negociar essa questão, né, de salário, de benefícios, direitos, né, vamos dizer assim, para o profissional. Sim, sim. E aí a gente entra que como é nível estadual e cada um tem o seu regional, a gente tem, de acordo com as demandas, situações específicas da categoria e em cada região. Uhum. Então há cenários que o farmacêutico pensa muito em questão de exclusivamente de monetária, né? No caso de remuneração, aumento, outros com qualidade de vida. Então essa avaliação dentro do contexto da pauta de reivindicação uma questão que a gente tem que ficar lidando por região e entrar em consenso para que faça uma pauta que tenha o mínimo de condição e que tenha um equilíbrio entre as vontades da categoria, né, em cada região. Show. E ainda sobre a remuneração, como o sindicato está trabalhando para garantir melhores condições de trabalho e remuneração para o farmacêutico? E quais são os principais desafios em relação à negociação dos direitos dos farmacêuticos com os empregadores? Eu sei que a gente já falou, né, um pouco disso, mas essa questão do desafio, né? O que na hora da negociação com o patronal surge de maior problema, de maior dificuldade? Qual é o ponto que trava mais, muitas vezes, numa negociação, como essa de Maringá mesmo, que se arrastou por 7 anos, né, cara? O que trava mais na hora dessas negociações? Principalmente questões monetárias, questão de reajustes, né? E eu falo que não é só o reajuste, né? O ganho real também, que a categoria necessita. Uhum. Então, o reajuste é o mínimo e, de acordo até com a questão de Maringá, o que foi acordado dentro desses reajustes nesses 7 anos foi apenas o reajuste salarial em cima do índice, né? Então não foi e de acordo com o histórico que foi colocado na categoria, por isso que eu falo de Curitiba, né? Que foi A base para a negociação. né? Até então a negociação durante esse período, até o presidente local da região de Maringá nos falou que as farmácias já estavam fazendo o reajuste de acordo com os índices, já prevendo que uma hora ia ser feito esse acordo. Então não houve desentendimento quanto a isso, apesar que temos aí uma situação de uma rede específica que não abrange só a nossa região do Paraná, mas todo o Brasil, né, que está tendo aí uma certa dificuldade em cumprir a convenção coletiva que já foi exposta. É legal você falar isso, porque assim, eu acho que não é nem uma dificuldade, né? É uma vontade mesmo de não cumprir, né? Porque dificuldade eles não têm, né? Eles têm o entendimento da lei, eles têm tudo, têm o dinheiro, é uma rede nacional, mas não tem a vontade de fazer a coisa acontecer, né? São situações que eu vou colocar um exemplo aqui, não estou colocando nomes, né? Mas a gente tem aqui também redes locais do Paraná que atendem a convenção coletiva e nunca tivemos problema quanto a isso. Então, o respeito à questão da contribuição e todos os preceitos dentro da convenção coletiva, eles acatam a partir do momento que é assinado a convenção coletiva, né? Diferentemente dessa específica rede que até com a questão da contribuição negocial, que está descrito que é só com a oposição do farmacêutico que eles não deveriam pagar, eles acabam não pagando nenhuma contribuição e diz que se o farmacêutico quiser, ele que tem que passar a vontade por recursos humanos, né? E aí está já em desacordo com o que está na convenção coletiva, que está determinado como é o procedimento e como deve ser. Então tem o período que o farmacêutico tem para chegar aí e falar que não vai fazer essa questão da contribuição. Que é um dia de trabalho essa é Isso. E que ele também tem o direito à posição, mas de acordo com o que está na convenção coletiva, aquele período. Então ele passa para o farmacêutico e também passa para o RH essa negativa. Então não é só uma questão de seguir o que está de acordo, né, com a convenção coletiva e que nesse caso não há cumprimento. Isso eu falo também que é o mesmo cenário dos outros estados,
né, falando do cenário da Federação Nacional, eles também relatam esse mesmo problema com essa mesma rede específica que tem essa dificuldade em questão de cumprimento, né, dessas convenções. Então já é um probleminha a nível nacional mesmo. Sim, é um problema crônico. São alguns desafios, né, cara? Uhum. E fala pra gente quais são os principais desafios, então, que você enfrenta como gestor dos sindicatos farmacêuticos aqui do estado do Paraná. Bom, primeiro aí entra a conscientização, né, da classe e a participação. Temos que ter maior índice de participação, principalmente nas assembleias, né, não somente na pauta de reivindicação, que a pauta de reivindicação é uma das que mais tem farmacêuticos dentro das reuniões das assembleias, e é pela questão de verificar o que está sendo solicitado, né? A primeira vez é sempre assim do ano. Mas as assembleias seguintes, porque as assembleias seguintes são as que dão oportunidade de fechamento de uma convenção coletiva, né? Ou não, de acordo com a proposta, né? O aceite do sindicato patronal. Então temos essa divergência que muitas vezes o farmacêutico fala: nossa, mas aceitaram esse valor somente de reajuste, ganho real mínimo, ínfimo, mas existiu uma assembleia para que seja discutido e seja votado se vai ter o aceito ou não dessa condição ou dessa contraproposta estipulada pelo patronal. Então, o sindicato de nenhuma forma faz algo sem ter a conivência da categoria, através das assembleias. Então, a assembleia principal ela é interessante, sim, porque definimos nessa a primeira assembleia de pauta de reivindicação também como o sindicato vai poder trabalhar nessas negociações. Então, nós temos estratégias dentro dessa reunião que daí define até quando o sindicato consegue fazer uma negociação, até que ponto tem que se parar para fazer uma outra assembleia e outra e discutir novamente cada cláusula. Então, são situações que a primeira ajuda bastante, mas a sequência em você também estar participando de alta necessidade para que a gente continue tendo também apoio, porque quando você entra num dissídio coletivo, e aí o dissídio coletivo é outra situação que temos aí um cenário complexo, que aí também Maringá ia entrar dentro dessa situação. Chegamos no nível que conseguimos somente entrar já para fazer um dissídio coletivo a partir do momento que foi aceito uma mediação no Ministério Público do Trabalho da região de Maringá. Então, a partir disso, nos deu ferramentas para que assim desse sequência num dissídio coletivo. Não foi chegar nesse nível de dissídio coletivo, porque conseguimos aí entra também uma questão que o sindicato está trabalhando, que é a questão de lobby, de questão política mesmo, né? Você estreitar relações com os demais, tanto a parte pública quanto a questão privada. A gente conseguiu, através da Federação do Comércio, né, a FEComércio, também nos dar apoio aí para que fosse dado sequência a essa negociação, porque até então já estava definido um dissídio coletivo e já estava sendo feito a documentação através do nosso jurídico para que já fosse encaminhado esse dissídio, né, para ajuizamento. Então, nesse caso, não foi necessário, porque através a gente agradece a gestão da FEComércio aí também por estar entrando em contato com o sindicato patronal e, com isso, dado essa possibilidade de fechar essa convenção coletiva, né? Mas é um estreitamento político que a gente teve que costurar para poder alinhar, né? É difícil um dissídio coletivo, porque
você tem que ter a concordância de ambas as partes, né? Do patronal e da categoria. A partir do momento que você não há um consenso, você não tem condições de fazer um dissídio coletivo. E como é que você vai entrar no dissídio coletivo já dizendo, porque o dissídio, querendo ou não, é que você não está entrando em acordo para fazer uma convenção coletiva, né? Então já está dizendo que há desentendimento, Sim. não há um consenso. Então, muito... é fora de lógica, vamos dizer assim, né? Para ficar mais fácil. Mais fácil, né? Você ter que ter um parecer dos dois lados para poder fazer um dissídio, sendo que o dissídio quando não entra consenso entre as partes, né? Então, em questão de Maringá, é que a gente teve um aceite de fazer uma mediação, né? E a partir dessa mediação ele já ia dar essa condição. Mas se fossem outras, não ia postergar e uma hora ia ter que retomar a negociação do zero. Então é complexo porque o farmacêutico acha que tem que ter direito ao reajuste, com certeza tem que ter, mas a gente precisa também que tenha a mobilização da categoria para isso, a participação, né? Quando o juiz vai fazer uma análise, né, isso não estou falando só aqui da nossa região, isso é geral, mas quando o juiz faz uma análise, quantos participaram da Assembleia para discutir sobre isso, para aprovar ou não, ou negar, ele vê a lista de quantidade de farmacêuticos e vai dizer, não, esses aqui que estão correspondendo à vontade da categoria, esse é o número, né? Então pode ser discutível e com isso a gente perder aí benefícios, né? E aí por uma questão de interpretação jurídica, né? Que ele vai avaliar, não, isso aqui não representa a categoria. Então são situações que a gente tem que estar lidando aí caso a caso, mas com certeza a primeira coisa é a mobilização da categoria, isso sem dúvida, né? Aí entra os dissídios e o acordo coletivo, né? O acordo coletivo também, aí entra a questão da consciência da nossa classe, sabe? Porque o que muitos patrões, eu coloco patrões aí, né, farmácias, e as maiores fazem muito isso, de trazer o farmacêutico contra o sindicato, né? E eu falo contra o sindicato, eles colocam a vontade deles e convencem a categoria, né? Eles têm isso, e com isso eles pedem acordos coletivos para beneficiar eles mesmos, né? E dizendo que o farmacêutico é interessante, isso vai ser vantajoso, e só depois do tempo de vigência desse acordo coletivo que a categoria vê que não é bem assim, né? Então já tivemos históricos assim, de aumento de carga de trabalho e o nosso sindicato avalia até com o jurídico dizendo que não há concordância com essa solicitação, mas os farmacêuticos pedem que seja feito esse acordo coletivo e o sindicato não pode também chegar e falar que não vai fazer se a categoria está pedindo que se faça a votação, e a partir da votação há o êxito da empresa e a vigência desse acordo coletivo. É muito complicado, até porque existiu acordos que somente era discutido situações de interesse do empregador. Em nenhum momento vamos fazer um acordo coletivo e incluir o reajuste salarial do farmacêutico com ganho real, ou um vale alimentação, né? Ou vamos discutir, vamos colocar essa situação com o pagamento de uma insalubridade. Então são situações que não existiram. Então o farmacêutico tem que começar a entender, eu coloco isso, eu também entro nessa situação, quando até falando sobre o meu histórico, eu entrei para nível sindical porque eu estava inconformado com o salário que eu ganhava, né? E eu olhei e eu era um dos que reclamava, eu era um dos que batia de frente com o sindicato, e a doutora Lia, que era a nossa então presidente, chegou, né, com aquela calma que ela sempre tem, né,
e nos mostrou, sabe, a realidade e chamou para participar. E como a gente chama também para os farmacêuticos a participar? Aí vai da vontade do farmacêutico, porque eu cheguei e falei, não, eu vou fazer isso, eu quero aumentar o meu salário. Até então eu comecei o meu salário com R$ 1.000, né? Na época era o salário do farmacêutico, né? Na época, Era o piso. Era o piso, e eu estava ainda pagando a faculdade, que era 1.375. Né? Então, essa é a realidade que até, né, naquela época, mas agora também tem. Né? Tá certo que teve avanços aí em questão de valores e forma de como se instituiu agora a educação, né, dentro da nossa área, mas assim mesmo a valorização quanto à remuneração não está de acordo com o que, Sim. que a gente tem entendimento. E aí entra também a pauta que a parte política, o sindicato também está entrando aí, que é a questão do piso salarial nacional, né? A federação e o Conselho Federal estão ativos nisso, né? E vamos esperar aí que esse ano continue tendo essa evolução para que tenhamos um salário aí único e que atenda o mínimo de valorização aí da categoria, né? A gente ganha até mais força na hora de uma negociação, né? Porque Sim. é um salário só para todo mundo. E eu ia te perguntar como é que o pessoal fica sabendo das assembleias, né? Porque eu me lembro o seguinte, cara, em 2011 eu estava trabalhando lá em Foz do Iguaçu e aí eu vi, acho que no site do Márcio, se eu não me engano, o Márcio Antoniassi, que ia ter uma assembleia. E eu fui. E eu me lembro que a ata assinamos era o quê? Uns 5 farmacêuticos. E depois, 2012 ou 13, eu fui em Maringá. Também fiquei sabendo pelo blog do Márcio. Tinha, acho que na ata, 3 farmacêuticos assinando. Então é aquilo que você falou, né? O juiz vai olhar e falar, não, isso aqui não representa a classe, né? Não vamos andar com essa negociação. Então, onde é que eu fico sabendo das assembleias, né? E outra coisa, são 2 perguntas. Onde eu fico sabendo? E qualquer farmacêutico pode participar ou só o farmacêutico que está contribuindo com o sindicato? Ótima pergunta, ótima pergunta. Primeiramente, nesse momento, então falo o que está acontecendo agora, estamos colocando a nível do site, né? E a questão das redes sociais, que daí seria Instagram e o Facebook. Tá. Então temos uma assessoria de comunicação que faz esse trabalho. Então todas as assembleias, até porque toda assembleia a gente tem que deixar registrado. Sim. Né? Então isso aí tem de forma legal. Então o site é uma ferramenta para que se coloque isso de acordo de forma oficial. Tá? Então essa é a forma que está sendo trabalhado. Tivemos aí problemas, até porque não conseguimos adequar o sindicato da forma que a gente já queria na última gestão, por questões financeiras, né? A gente tem que ser realista. O sindicato teve que segurar aí, financeiramente, porque quando foi assumido, eu até falo na gestão inicial que eu peguei, foi a nova, entrei junto com a reforma trabalhista, né? E com isso, eu assim, entrei sem caixa, né? Sim, sem fonte de receita. Sem fundo de receita. Então, o que teve que ser feito? Readequar, né, o custo fixo da instituição, querendo ou não, a instituição é um CNPJ, é uma Sim. empresa, então você tem que alinhar todos esses fluxos. Com isso a gente perdeu muita coisa, infelizmente, porque quando você retira uma forma de trabalho, você tem prejuízo, né? Mas com isso reduzimos a questão de custo, né? Mas também questão de funcionários, o sindicato tinha que retirar, fazer, na verdade, a demissão de todos, né? A gente tinha 2 funcionários específicos, mas com isso o sindicato teve que arcar com os custos disso, então não ficaria legal para o sindicato, né, ter problemas trabalhistas, né? Defendendo. Então, primeiramente, a gente teve que pagar todos essas demissões, no caso, né? E daí o que sobrou aí, eu lembro que a primeira assembleia que eu fiz sendo gestor foi que o sindicato tinha 6 meses de vida dentro de um processo. Então é complexo, né? Graças a Deus a gente está aí até agora, né? Fazendo
fazendo essa gestão, mas no começo foi árduo, muito árduo. Então, os recursos que nós temos tem que ser bem organizados, estruturados. A gente teve vendas aí dos conjuntos que a gente tinha dentro do sindicato para poder se manter, né? Mas com isso, esse ano a gente conseguiu também já fazer alguns avanços e dentro desses projetos, desse processo a questão aí do que eu falo do sindicato 4.0, né? Então a gente vai reestruturar o sindicato. Isso já está alinhado, então, quanto à questão do site. Então, a gente vai fazer um novo site, né, porque o site nosso estava deficitário. Inclusive, semana passada estivemos com um vírus até em cima do próprio site. Então, agora o site vai ser atualizado. Com isso, uma nova ferramenta que o sindicato vai ter, que os farmacêuticos vão ter. Aí entra a questão da informação, que é o aplicativo. Então, estaremos instituindo esse ano o aplicativo próprio do sindicato. Legal. E quem tem o aplicativo, qualquer notícia que vincule da região, ele vai conseguir verificar e vai ter a notificação no aplicativo. Então, isso vai ser uma ferramenta onde toda a categoria vai ter condições de saber quando vai ser a assembleia e todas as notícias pertinentes, né, ao sindicato e à classe, né, porque não é só as notícias em questão trabalhista que colocamos, né, vinculados ao site. Tá? Então, esses são os pontos que... Canal para acessar a informação, então vai ter aplicativo e site novo, trazendo essa tecnologia. Isso, e também aí posso te responder a segunda pergunta, né? Todos têm, todos os farmacêuticos têm a possibilidade de participação da Assembleia, tá? Sem distinção se ele é associado ou não. A única coisa que, de acordo com o regimento interno, isso já de anos, né? E do sindicato é a questão da eleição, que aí sim tem que ser tem que estar contribuindo para poder votar. Tem que ser associado, né? Associado. Tem que ser associado para que tenha essa condição de voto. Mas os demais, em questão de assembleia, em questão de votação na assembleia, não há impedimento do farmacêutico se ele contribuir ou não, né? Nesse momento, né, é assim. Então a gente não sabe como vai ser em questões jurídicas, legais aí daqui para frente, né? Sim. Se haverá contribuição aí obrigatória, futura, a gente não sabe ainda como vai estar esse cenário. Legal. Então, colega farmacêutico que está nos ouvindo ou nos assistindo aí, né, fique atento e participe das assembleias, né? Acho que é a forma mais simples que a gente tem de usar a nossa voz ali para poder expressar, né, essas necessidades, essas angústias, né? Porque assim, eu sou farmacêutico e assim como todos, eu acredito que a gente tem que ganhar mais, né? Acredito que a gente tem que ganhar mais. Mas se a gente não for lá e participar, o princípio básico da coisa é participar e ajudar ali nessas discussões, né? Então, acho que isso aí é muito importante. Deixar claro que eu não preciso estar contribuindo ou associado para poder participar da Assembleia, né? E os avisos das assembleias estão no site e futuramente no aplicativo também aí do sindicato. Ô Fábio, e me fala uma coisa, como é que você vê o futuro do sindicato, considerando os desafios e as oportunidades para fortalecer a categoria? Olha, futuro, isso eu falo, o futuro quem faz somos nós, né? Eu acho que eu falo no contexto geral, né? O sindicato, ele é um macro, então assim, o farmacêutico ele faz parte do sindicato, querendo ou não, ele é a parte do sindicato. Então, se há uma mobilização, e é isso que a gente está buscando, se há uma participação da categoria quanto a pedir os seus benefícios, a ter um norte de querer reivindicar o mínimo, né, pelo menos o mínimo do seu direito, né, trabalhista, e o sindicato nunca vai deixar de existir, né? Eu acho que essa apesar de ter questões aí políticas que possam desfavorecer, né, como a gente teve anteriormente, mas isso é muito abrangente, porque de acordo com a gente paga, o sindicato acaba pagando pelos outros sindicatos também, e isso historicamente, né, a gente tem esse problema, mas eu vejo aí como uma oportunidade de futuro para o sindicato quanto à conquista dos direitos da categoria, né? Estamos aí, vamos colocar agora,
que foi em novembro. Em agosto, quando fizemos o nosso fórum de valorização, né, no Conselho, uma das palestras foi eu ainda que ministrei, e dentro dela estava falando sobre a situação da equidade das mulheres, né, de gênero, né, no caso, quanto ao direito de ter o gozo de uma folga quinzenal, né, e estava em votação até então, faltando um ministro para poder fazer o aceite ou não, né, e da jurisprudência no caso. E em novembro foi feito foi feita a votação e o ministro acatou, então foi por unanimidade esse acato. Então, com isso, temos jurisprudência. Então, agora, o único impedimento do farmacêutico de ter essa folga quinzenal é se a convenção coletiva tiver algo diferente disso. Então, olha a importância do sindicato dentro disso, dentro desse cenário, né? Garantir pelo menos, né, essa folga que a mulher tem aí por direito, né? Então, vamos colocar aqui que, eu acho que pelos dados que eu verifiquei, quase 73% da nossa categoria são mulheres, né? Então, como é que vai ser feito uma escala de trabalho onde vai ter os dois gêneros, né? E um vai ter direito e outro não. Então vai acabar tendo que ser feito para ambos os gêneros. Então essa é uma situação que agora, esse ano, a gente vai ter aí como discussão, né? E também entra, esse ano é uma das situações que o sindicato está batendo também, e aí com o apoio do Conselho Regional, Conselho Federal e Federação, que é a questão da insalubridade, né? Até semana passada, né, a gente teve aí uma reunião com o Ministério do Trabalho, né, para falar sobre essa demanda da categoria, né, que é a insalubridade. Então, todas as negociações com os patronais até falam que não há condição de colocar a insalubridade dentro de uma convenção coletiva. Sim, né? Mas temos, de forma legal, se conseguimos aí, através de uma lei municipal, ou estadual ou até federal, condição de colocar isso em pauta política, né? E com isso aí dá esse benefício à categoria. Daí não temos que ter essa conversa ano após ano, né? Se tiver uma lei aí que determine essa insalubridade a nível, né, nessas abrangências municipal, estadual e federal. Legal, cara, essa questão do sindicato poder garantir, né, esses benefícios, vamos dizer assim, do profissional. Mas me diz uma coisa, até você falou aí de lei federal, municipal, estadual, então a gente tem hoje no Brasil essas questões, lei, resolução, emenda, um monte de coisa. No sindicato a gente tem as convenções. E o trabalhador ainda tem o contrato de trabalho. Que ali no contrato de trabalho ele também faz alguns acordos. E aí depois ele vai querer discutir na mesa do juiz alguma coisa. O que vale mais? A convenção ou o contrato de trabalho? Ótima pergunta, é o que mais vem para a gente também. Tá? Isso é uma discussão aí jurídica pesada mesmo. Há um entendimento, com certeza, que a convenção coletiva ela tem maior força, mas a questão do contrato vinculado entre as partes, né, também tem sua força. Então, assim, não o diferencial, e aí entra uma análise jurídica, aí o juiz que vai dizer, né, que é aí que entra o problema de você fazer uma contratação, é que a nossa categoria, o farmacêutico, ele originalmente ele é vinculado à CLT. Ele não tem, você não tem como desvincular ele de um processo de CLT. Então ele tem desde o seu salário, né, ele tem sua carga horária pré-definida, escala de trabalho em hospital. Então, vários cenários que mostram o vínculo de forma CLT. Então o contrato ele desconfigura a partir do momento que você tem vinculado uma CLT, que é a lei maior, né? Sim. Então essa é a discussão. E temos muitos casos aí de que o farmacêutico, quando entra com ação,
em cima de ter esse contrato e pedir vínculo por questões de CLT, ele ter esse êxito. Então, é uma questão a se discutir, né? E a gente sempre orienta, entendo até, a gente é sindicato, mas a gente conversa com os patronais, patrão, né? Com o patrão. E a gente tem um bom relacionamento com muitos patrões, né? Então, quando eles vêm fazer o questionamento, a gente explica a situação, e explica os riscos decorrentes disso, né? Muitos, graças a Deus, a gente tem aí o êxito de colocar o farmacêutico como contrato via CLT, né? E até por essa questão da parceria em comunicação, né? Com os patrões. Então, a gente também tem essa demanda, né, de ter muitos patrões que ligam para nosso sindicato para ter questionamentos e orientações, né, que muitas vezes deveria ser vinculado ao sindicato patronal, mas a gente não deixa de fazer esse atendimento, até porque a gente sabe que isso vai ter um benefício para a categoria. Sim. Então acho que é legal, até quis colocar essa questão aqui para ficar claro, né? Porque muitas vezes o profissional ele é pressionado, né? Não, você assinou o contrato, você vai respeitar o contrato e tal. Então, antes de qualquer decisão, é importante conversar com o sindicato, né? Pô, eu tô com uma dúvida, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Então o sindicato tá lá para apoiar, para tirar essas dúvidas e para ajudar o profissional ou até mesmo o patrão, o empregador, né? Então, o sindicato tá lá para as duas coisas, para o empregado e para o empregador, e pode ajudar. Então, não tome qualquer decisão só porque o patrão, né, o empregador está falando, olha, tem que ser porque você assinou. Então, acho que é legal deixar isso claro. Mas, Fábio, quais são as principais conquistas do Sindicato dos Farmacêuticos no Paraná até o momento? Bom, primeiramente aí vamos colocar a manutenção das convenções. Acho que isso é a primeira coisa que o pessoal acha que é o mínimo. Temos estados aqui que, a partir do momento que fecha a convenção coletiva, que tem o término, há um novo acordo e os que estavam no anterior já não se discute mais. Então, a gente, graças a Deus, aqui a partir das negociações, a gente consegue manter, né, a convenção coletiva anterior e colocar aí as cláusulas econômicas, né, e cláusulas aí de benefício futuro, né, incluídas nessa convenção nova. Legal. Então isso é a primeira, né, conquista. A segunda é a questão da assessoria jurídica, que eu acho que isso o sindicato, a gente conseguiu fazer a manutenção dessa assessoria jurídica, mas agora também dando uma liberdade para a nossa assessoria jurídica de entrar no meio do próprio sindicato. Ela não é somente a nossa assessora jurídica, então assim, até o e-mail ela responde, né, verifica a demanda da categoria e nos passa. Então são conquistas que eu falo que anteriormente a gente não tinha, né? A nossa direção anterior, a gente tinha tudo fracionado, e isso era uma questão organizacional, e acho que isso não cabe a gente discutir, né? Só que com isso agora mesmo os nossos custos diminuíram com essa área, né? E Sim. com isso agora a gente vai ter condições de investir aí em tecnologia, que é o nosso foco agora, Legal. né? Então esse é outro avanço. Outro avanço também é a questão de conseguirmos unificar aí a linha de pensamento entre as entidades, que eu acho que também foi uma linha determinante que a gente conseguiu aí também junto com o Conselho Regional, né? Agora estamos trabalhando para que as associações também entrem nessa mesma linha de raciocínio, não tenha dispersão de força de trabalho, né? Então, cada um tem sua função como associação, função como sindicato, função como conselho, sim, mas todos eles trabalham por farmacêutico, né? Então, vamos colocar essa linha de raciocínio, essa linha de meta e trabalhar junto com o farmacêutico e com as necessidades da categoria, né? Então, isso também foi uma conquista, né? Durante esses anos, a gente conseguiu fazer com que o conselho o sindicato, o conselho e as associações tivessem um estreitamento em relação, né? Isso também foi uma questão positiva aí. E eu falo isso
pela questão do farmacêutico mesmo ver isso. Né? Então a gente tem esse levantamento, a gente verifica com a categoria que eles acham isso positivo. Né? Então colocaram isso como uma forma de, até na última reunião que a gente teve, que é em conjunto o sindicato, o conselho, né? Verificar aquela farmácia, uma das farmacêuticas que estavam o olhar de esperança dela, né? Não era daqui da nossa região, né? Ela era de outra região, de outro estado, que o salário não era das mesmas condições que a gente tem aqui, que a forma de fiscalização do conselho local também não era, e ela vê aquilo como um ponto positivo. Nossa, lá a gente não tem, o sindicato e conselho é um de cada lado, não tem a mesma forma de trabalho, não tem unificação. Ela mesma falou isso na reunião, né? E a gente olha assim, isso com um ponto extremamente positivo, né? Então, é claro que temos muito a trabalhar, muito a desenvolver, né? Só que isso já foi o início, né? Ver que a categoria está tendo essa esperança, acho que isso para mim foi já válido, e com isso dá mais fôlego para nós, né, como sindicato. Seguir na luta. Seguir na luta. Show de bola, Fábio. Ô Fábio, obrigado por esclarecer tantos assuntos, né, importantes para a classe farmacêutica. Um ótimo trabalho, com certeza saímos mais fortalecidos e preparados para os desafios da nossa profissão. Esperamos poder contar com a sua participação outras vezes aqui nesse espaço, né, que é nosso, de todos os farmacêuticos. Obrigado a você que nos acompanha e sempre participa dos nossos projetos. Não deixe também de nos seguir no Spotify e também acompanhar o nosso canal aqui do YouTube. Certamente. Comente aqui, sugira assuntos e compartilhe. Fábio, para a gente encerrar, uma última mensagem sua aí, um agradecimento, né, nosso aqui, lógico, mas você também uma última mensagem para os colegas que estão nos ouvindo e nos vendo até agora. Bom, primeiramente agradecer aos que ouviram, aos que assistiram a nossa entrevista aqui e passar essa questão de que o sindicato está para toda a categoria, independente de qual área trabalhe. Nosso sindicato agora ele está trabalhando tanto na área privada e na área pública também, né? Entrando nessa parte política aí, que essa é a nossa esse novo cenário. Tá? Então, passar para a categoria aqui agora é uma oportunidade também esse ano aí, pessoal, votação aí a nível municipal, né? Temos aí uma grande oportunidade aí para a categoria, para trazer aí os novos, né, prefeitos e vereadores aí a demanda da nossa categoria. E o farmacêutico tem aí dentro disso o seu voto, né? Eu não falo só ele, né? Toda vez que eu falo com um político, eu falo que são famílias, não são farmacêuticos, né? Então, temos essa demanda da nossa categoria e a gente precisa que também tenha uma mobilização política da nossa categoria para que a gente tenha sucesso, né? Então, peço também, convoco a todos aí para que se mobilizem politicamente esse ano, tá? E podem contar aí com o sindicato e as demandas que solicitarem. A gente tem nosso e-mail nesse momento aí para estar fazendo aí a orientação possível e necessária. Show de bola, Fábio. Obrigado mais uma vez. E você que nos assistiu até agora, deixa aí o seu comentário, né, aqui embaixo. Diz aí se você gostou, não gostou, sua dúvida. Manda aqui que a gente vai ficar contente de poder interagir com você. Dá o seu joinha aí no nosso vídeo e até a próxima.